E aí, gente, beleza? Tudo bem? Meu nome é Armando Braga e eu vou falar aqui um pouco sobre como surgiu os números complexos. Bom, vamos começar aqui com uma pequena introdução falando o que é os números complexos. Os números complexos são um conjunto de números que não está dentro dos números reais. Armando, mas que números são esses? Eu vou contar um exemplo de número complexo. Quando você tem um determinado número, seja ele qual for, negativo ou positivo, elevado ao quadrado, você vai obter o número real, ou seja, ele positivo. Querendo ou não, isso é regra matemática. No momento em que eu coloco qual a raiz quadrada do número menos 4, logicamente, rapidamente, vem a resposta na sua cabeça de que não existe. Errado. A raiz quadrada de menos 4 existe sim. E ela é um número complexo. Isso é um número complexo. São os números que nós falamos que não existem, né? Mas, para poder chegarmos hoje no que estamos, ocorreu vários fatos históricos e importantes que provocaram, né, a evolução dos números complexos. E eu vou começar com um pequeno nome, Del Ferro. Del Ferro analisou, resolvendo uma equação de terceiro grau, que existia dentro dela uma raiz quadrada de um número que não poderia existir. Logo, ele trabalhou em cima desse número e conseguiu resolver. Ué, Armando, mas que raiz é essa? Seria a raiz quadrada do número menos 121. Geralmente a raiz quadrada do número 121 seria 11. Mas e aí? A do número menos 121 seria o quê? Foi aí que Del Ferro conseguiu resolver. E foi aí que começou a nascer os números complexos. Mas para que ele queria números que não existiam, números complexos, que não estavam dentro dos números reais, que era o que realmente importa para o nosso dia a dia, né? Que é o que a gente mais usa. Naquela época existiam vários duelos matemáticos, né? Que envolvia muito dinheiro. Na época, muito dinheiro, né? E eram disputas como, por exemplo, uma luta de UFC atualmente, né? Que uma luta rola milhões de coisas. Claro que lá não era milhões de moedas de ouro ou a moeda usada na época, mas era uma quantia significante. E eles se aproveitavam para poder ganhar duelos de outros matemáticos colocando essas questões, né? E Delfer tinha a habilidade dessa equação. No leito de sua morte, antes da morte no caso, Del Ferro passou a sua fórmula para o seu discípulo, Fiore, ou Fiore. É um pouco complicado falar os nomes italianos, mas é o Fiore. E ele estava encarregado de carregar essa fórmula. Mas mal sabia eles que outro matemático muito importante para a nossa história, que esse é que vai fazer o desenrolado da história, iria se envolver e também iria saber sobre esses números complexos. E o nome dele é Tartaglia. Tartaglia desafiou Fiore para desafios matemáticos e conseguiu vencê-lo. No momento que Fiore foi derrotado por Tartaglia passou a ter o domínio total dos números complexos, ou seja, da equação de terceiro grau. Então, no caso, os números complexos nasceram por conta dessa equação de terceiro grau, que ela é o foco
do nosso vídeo. E Tartaglia passou a ser bastante conhecido. No momento que ele ganhou e passou a ter esse reconhecimento, né, que naquela época o domínio de uma fórmula, de um conhecimento matemático que não fosse compartilhado era um poder dentro da comunidade matemática. Chamou a atenção, esse conhecimento de Tartaglia chamou a atenção de um cara chamado Cardano. Esse cidadão chamado Cardano simplesmente foi o senhor cidadão que contribuiu bastante para a matemática e para a ciência daquela época e para atualmente também. Cardano convidou Tartaglia para poder colocar no livro essa forma, mas Tartaglia recusou. E Cardano continuou insistindo, até o momento que ele mandou uma cartinha para Tartaglia, e aí comparou lá com não sei o que com o imperador lá de Milão, pensou assim, rapaz, tu é parecido com tal, rapaz, que parar o cara com uma autarquia seria um elogio grande. Então, o que Tartaglia fez? Foi lá para a cidade do Cardano, sendo que esse Cardano também já tinha desafiado Tartaglia várias vezes. Tartaglia estava mesmo se lixando para Cardano, mas aí o Tartaglia pegou e compartilhou a fórmula em forma de poema, porque o Tartaglia era poeta também. Ele compartilhou em forma de poemas e acabou, meu jovem, que depois que ele compartilhou isso, ficou um peso na consciência dele e ficou a preocupação do Cardano compartilhar essa fórmula, né? Depois disso, Cardano até lançou mais 2 livros e Tartaglia leu esses livros para poder saber se ele não tinha compartilhado. Ele não tinha, mas não contava Tartaglia de que Cardano e o discípulo de Cardano, o Ferrari, eles iriam fazer uma viagem e iriam descobrir que na verdade essa fórmula era a criação de Del Ferro. E no momento em que ele descobre que é de Del Ferro, ele compartilha a fórmula. Nesse mesmo momento, Tartaglia pira de raiva. Tinha pedido para poder não compartilhar a fórmula e ele compartilhou. E essa fórmula foi compartilhada exatamente no livro Ars Magna, grande livro, muito conhecido mundialmente. Então ele botou os créditos de Tartaglia, Del Ferro e tudo mais. E Tartaglia tentou ajeitar, logo depois pirou de raiva. Logo, alguns anos depois, mesmo com a fórmula compartilhada, Tartaglia lançou um livro com alguns desafios matemáticos envolvendo a fórmula, né? Tentou ganhar prestígio na comunidade matemática, porque Tartaglia era muito pobre na época, muito pobre. Mas ele conseguiu algum prestígio no começo, mas acabou perdendo esse prestígio. Acabou, né, sendo apenas mais um qualquer no momento em que perdeu suas forças no conhecimento dessa fórmula, porque essa fórmula passou a ser conhecida por várias pessoas. E até hoje, hoje essa fórmula é chamada de Cardano Tartaglia. O Tartaglia é o Cardano. Bom, e foi assim que nasceu os números complexos. Mas muita gente pergunta para que servem os números complexos, para que serve no dia a dia, não sei o que. Gente, os números complexos, eles são importantes para algumas áreas, como a física, como o coisa das aeronaves, para automóveis, entendeu? Querendo ou não, ela é importante. Os números complexos são importantes, viu? E é isso. Eu falei um pouco sobre a história de como nasceram os números complexos. Nasceram exatamente de toda essa história, toda essa novela, que daria um filme perfeito para a comunidade matemática. E assim nasceu os números complexos. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.